With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Arquivo Relatos do Além. Especial Halloween. Alô, Zoucas. Eu me chamo Canedo, tenho 26 anos e falo aqui da cidade de Goianésia, Goiás. Acompanho seus relatos aqui há um tempo e vi que muitas pessoas começaram a contar coisas relacionadas à quaresma. Então eu resolvi contar algumas coisas que meu pai sempre me contou quando eu era criança, que aconteceu na família dele e com ele, mais ou menos na década de 70, 80. Meu pai atualmente tem 52 anos e ele nasceu na cidade de Goiatins, na verdade na região da cidade de Goiatins, né, que provavelmente foi um parque na fazenda, no qual o pai dele era proprietário. E meu pai vem de uma família onde tem 12 irmãos, então sempre foram muitas pessoas e muitas das vezes esses relatos eles batem. Se você perguntar essa história para o meu pai e contar para um dos seus irmãos ou irmãs, eles confirmam essas histórias. Pois bem, como a família era grande, meu pai é o caçula. E da mesma maneira que ele é o caçula, as irmãs mais velhas dele já deveriam ter os seus 20, quase 30 anos. Então meu pai foi tio muito cedo. E pela família ser grande, os trabalhos na fazenda sempre eram divididos. E a partir do momento que uma criança já conseguia executar algum trabalho da fazenda para contribuir na produção, seja alimentícia, seja na organização da fazenda, ela já passava a ajudar, né? E meu pai fala assim que desde muito novo ele ajudava a mãe com o serviço doméstico e a partir do momento que ele já conseguia usar um estilingue ou uma faca, eles passaram a ajudar mais no campo, né? Meu pai era muito bom de mira. Inclusive eu já vi, até hoje, ele atirando com estilingue ou com mesmo qualquer armamento, ele é muito bom. E nessa época era muito comum que, a partir do momento que você conseguia portar uma arma de fogo, você andava com arma de fogo. Seja para se proteger ou mesmo na fazenda. Você tá por ali fazendo o trabalho da roça, se você consegue encontrar alguma caça, você abater aquela caça para levar para a família. Porque no fim das contas eram muitas pessoas e somente, às vezes, a produção da roça não era suficiente para alimentar todo mundo, né? Então, meu pai, com mais ou menos 8 anos, ele já era um atirador quase como de elite, né? E lá eles andavam com um armamento chamado filobé, que ele chama. Meu avô tinha outros armamentos, como algumas cartucheiras, e ele mesmo andava com um 38 na cintura. O meu avô, certa vez, ele disse que na manhã seguinte ele precisaria ir à cidade muito cedo e delegou a função do meu pai ir buscar os cavalos, um dos cavalos da fazenda, para ele arriar e meu avô poder ir à fazenda cedo. Meu pai conta que ele acordou muito cedo nesse dia, mais ou menos umas 4h30, entre 4h30 e 5 horas. Estavam começando a dar os seus primeiros raios de luz no campo. E ele ainda era pequeno, deveria ter seus 7, 8 ou 9 anos. E ele falou que ele pegou a cartucheira, passou
a bandoleira dela e jogou a arma pelas costas. E incrível que a arma ficava maior do que ele, né? O cano da arma passava o topo da sua cabeça. Ele saiu de dentro da casa, da sede da fazenda, e começou a ir em direção ao pasto onde tinham deixado os cavalos. Ele conta também que a vegetação no lugar onde ele passava era alta, para sair numa espécie de estradinha que passava perto da casa, assim, e que se molhava todo no orvalho. E ainda estava bem escuro, começando a aparecer assim os raios de luz. E no momento que ele saiu do meio dessa vegetação, que ele pôs o pé na estradinha que passava, ele encontrou um ser muito, muito estranho, assim. Ele fala que era bem maior do que um cachorro e que tinha uma pelagem muito estranha. Que a pelagem dele era uma pelagem dura, grossa, preta, e que na ponta dos pelos ficavam vermelha. E que tinha os olhos bem vermelhos, assim. E quando ele saiu do orvalho, assim, do mato, e entrou na fazenda, o bicho já tinha passado da direção dele, assim. E quando ele avistou o bicho estava de costa para ele. E quando o bicho percebeu a presença do meu pai, ele se virou, assim, e disse que ele meio que quase ficou em pé. E ficava bem maior do que meu pai mesmo. E nessa posição, meu pai puxou a cartucheira das costas e apontou no rumo desse animal. E ele preparou a munição, né, que já estava, só engatilhou e atirou, com medo daquele bicho, porque era um bicho bem maior do que um cachorro. E assim, muito estranho, nunca tinha visto. Só que no momento que ele atirou, houve uma fumaça por conta da cartucheira, que ela produz uma fumaça na hora que ela atira, e que tampou a visão dele. Só que meu pai era muito bom de tiro. Meu pai disse que mirou exatamente assim na cabeça desse ser. E ele realmente praticava muito. Acertava tiros assim a longa distância e sem nenhum equipamento de luneta ou qualquer outro equipamento de armamento de fogo assim que dê proximidade para olhar. Ele disse que o bicho estava a cerca de 3 ou 4 metros dele e que era impossível ele ter errado esse tiro, ainda mais com uma cartucheira. E que ele deu um passo à frente já, engatilhando o segundo disparo. E quando ele passou o rosto pela fumaça, essa criatura já não estava mais lá. Ela deveria ter sumido no mato, alguma coisa assim. Mas que ficou o rastro no chão, umas pegadas assim bem maiores do que de um cachorro, de uma onça ou de um lobo que seja, né, nessa região. E que ele ficou um rastro de sangue e o rastro do bicho na estrada. Mais pra frente agora, mais ou menos no ano de 2022, eu dando uma pesquisada sobre folclore, eu pensei que poderia ser o chamado cachorro infernal, alguma coisa assim do folclore brasileiro mesmo, que algumas pessoas contam. Mas ele disse que foi uma situação muito ruim, ele se sentiu muito ruim e ficou desesperado e acabou voltando para a sede da fazenda e avisou o pai dele do que tinha acontecido. E fizeram algumas buscas lá na região e ficaram alerta, porque eles acreditam nesse tipo de coisa, porque não foi um dos primeiros eventos que aconteceram não somente com essa criatura, mas com outras criaturas, né? E desse dia em diante eles não perceberam mais essa criatura lá, ninguém viu. Mas ele disse que não poderia ter errado aquele tiro àquela distância. E nunca mais apareceu esse ser aí. Outra história que eles contam também, que eu só fui descobrir a lenda desse bicho, é a história no qual no Nordeste eles chamam de pé de garrafa. Quando meu pai me contava isso, quando eu era criança, eu achava que era somente uma invenção do meu pai falando sobre essa criatura, já que eu nunca ouvi falar desse bicho ou dessa criatura no folclore brasileiro. Também, pesquisando sobre folclore brasileiro no ano passado, eu descobri uma lenda sobre realmente o pé de garrafa. Ele conta que o irmão dele fazia muita brincadeira na fazenda, um dos irmãos mais velhos dele. E ficavam passando medo, porque eles eram crianças, né? E ele já tinha passado por esse evento desse cachorro infernal. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. This episode is brought to you by LinkedIn.
Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Que também aconteceu na época da quaresma. E ele pegava garrafas mesmo, esse irmão mais velho dele, ia marcando o chão, o terreiro em volta da sede da fazenda assim, e ficava passando medo nas crianças mais novas, né? Falando, esse aqui é o pé de garrafa, vocês que ficam aí se comportando mal, tá vindo aqui, porque vocês estão fazendo brincadeira de mau gosto, essas coisas, passando medo em criança mesmo. Só que, uma certa feita, que ele passou esse medo neles, meu pai conta que, à noite, começou a escutar uns barulhos de uns pisados bem fortes, assim, ao redor da casa, e que não parecia com um animal que eles já estavam acostumados a fazer, tipo uma vaca no curral, alguma coisa assim. E ele disse que o engraçado é que ficou muito calado quando começou a ter esses sons, assim, e que uma criatura rodeava a casa e faziam aqueles bufados, assim, perto das portas. Isso que todo mundo acordou e sentiu com muito medo, né? Mas ninguém teve a coragem de abrir a porta da casa e ir lá fora para verificar o que realmente aconteceu. Eu imagino que por conta dessa brincadeira de falar que era o pé de garrafa, quem sabe mesmo essa criatura não tenha aparecido por lá, né? Já que as marcas que apareceram no outro dia no chão tinham as marcas das garrafas que meu tio tinha usado para fazer de brincadeira, mas tinham algumas marcas redondas também, né, como é descrito na lenda, e um pouco maiores e mais profundos, assim. Então, essa também foi uma das coisas que apareceram lá nessa fazenda do meu avô. Mais um caso, aí, quando meu pai já estava na sua fase de adolescência, mais ou menos dos seus 12, 13 anos. A minha avó sempre foi muito religiosa, sempre foi cristã, né, católica cristã, e sempre guardou muito a época da quaresma, dia de santos, esses feriados nesse sentido que eram muito comuns na fazenda antigamente. E meu pai disse que estava na quaresma, aquele negócio de não poder consumir carne, justamente pela penitência, só porque, como a quaresma ocorre nesses 40 dias, ele disse que já estava enjoado de comer ovo e essas coisas mais simples assim, e meio que ignorou as recomendações da minha avó sobre isso. E ele foi fazer uma caça. Só porque eu sei que em certos períodos da quaresma ou outras épocas do ano tem dois tipos de caça. Uma caça que você pega um armamento e adentra a mata e vai procurar um animal. E outra que chama caça em espera, ou como eles chamam somente de esperar. Normalmente você faz a ceva do local onde você imagina ter um animal, que é ir lá colocar alimento lá todo dia para ele acostumar a ir lá. E depois de um certo tempo de fazer essa ceva, você arma uma rede numa árvore mais alta, entre duas árvores, né, entre dois troncos, amarra a rede num tronco de uma árvore e a outra rede numa outra árvore e fica lá em cima com um armamento, né, seja aí uma filobé, seja uma cartucheira, e normalmente coloca-se uma lanterna na ponta da arma, ou segura a lanterna com a mão e atira com a outra. Meu pai, ignorando as recomendações da minha avó, mãe dele, foi fazer uma espera. E ela falou que não é dia de esperar, nem dia de caçar, porque eles estavam passando por esse período. E meu pai, sempre bom de mira, e aconteceu esses outros eventos, diz assim que ele foi, adentrou a mata, porque essa mata que tinha perto da fazenda do meu avô era uma mata que meu avô não deixava ninguém derrubar nenhuma árvore, nenhum pau, era realmente uma área de preservação. E era uma mata extremamente fechada. Só entrava lá quem conhecia para fazer a caça ou a espera. E não era qualquer um. Tinha que realmente conhecer, porque se entrasse e fosse uma pessoa leiga daquele local, não conseguiria sair. Então meu pai pegou a rede, a lamparina, uma lanterna e adentrou a mata mais ou menos cerca de 6 horas da tarde, assim. Acho que bem antes, né? Deveria ser umas 5 horas, porque na fazenda escurece cedo. E achou 2 árvores assim, onde ele montou a sua rede bem alta, cerca de 5 ou 6 metros de altura mesmo, e foi fazer a espera de um local que ele já tinha cevado. E ele conta que tava uma lua, assim, um luar, e que dava para ver a luz
da lua passando entre a copa das árvores. Só porque ele achou estranho que quando estava mais ou menos assim uma meia-noite, todos os sons da floresta calaram, cessaram. Não se ouvia um grilo, não se ouvia alguma caça, tipo uma paca, não se ouvia nada. É como se o silêncio invadisse por completo aquele local que meu pai estava esperando. E ele estava lá em cima da rede, na árvore, achou muito estranho isso, não ouvi mais nada. Aí, de repente, ele viu um veado catingueiro, que chama lá na região, se aproximando da região do local onde ele tinha feito a isca, né, a ceva. Aproximou e meu pai notou o barulho das folhas se mexendo assim, e dava para ver o veado chegando por conta do luar. E que chegou até essa ceva e ele preparou o armamento, né, a arma dele, apontou pro bicho e eles usam a lanterna para dar uma cegada no bicho, e o bicho fica paralisado olhando para aquela luz e atira. No momento que meu pai atirou, ele acertou bem na cabeça desse veado que caiu no chão. Ele ficou contente, ele falou: nossa, eu acertei o bicho aqui agora acabou minha espera. E provavelmente esse veado já deveria pesar aí mais dos seus 30 quilos, né? Então, assim, era uma quantidade boa de carne. Então ele já desligou a lanterna, colocou o armamento parado do lado e fez menção de descer para pegar essa caça, né? Só porque no momento que ele começou a guardar, ele começou a escutar um barulho do bicho lá que ele tinha tirado. Então ele achou assim, pô, não morreu, né? Vou iluminar de novo aqui e conferir e atirar mais uma vez se for preciso. Ele iluminou e esse veado tava mexendo de uma forma muito estranha, tipo dando travadas assim, dava uma mexida travadinha, seja com as patas ou o pescoço. E dava para ver onde ele tinha acertado o tiro. E ele achou muito estranho, porque de repente o veado ficou em pé, né? Ele se levantou em 4 patas. E não é comum de se fazer isso, mas o veado ele começou a olhar para cima. Isso não é uma ação normal de um animal, ainda mais um animal depois de ter tomado um tiro. Ele começou a olhar para cima procurando meu pai e começou a tentar subir, cara, na árvore onde estava amarrada a rede. E os cascos dele, assim, ele ficou em 2 patas, apoiado nas patas traseiras. E ele ficou tentando subir, arranhando com os cascos, assim, na árvore. E tentando subir mesmo, aquela situação estranha. E o silêncio na mata, então dava para escutar somente o veado tentando subir e bufava aquela areia. E meu pai desesperado, porque ele é acostumado a fazer caça, a esperar e fazer caça, e nunca isso tinha acontecido com ele. Ele ficou com muito medo. Diz que isso ainda era mais ou menos meia-noite e meia, e ele não tinha reação do que fazer. E o bicho ficou ali. O bicho não conseguia se levantar, subir aonde ele estava, na verdade. E ele ficou rodeando o pé da árvore esse tempo todo, tentando, de alguma forma, chegar até o meu pai. Aí ele diz que mais ou menos às 5 da manhã foi com que esse veado realmente desistiu dele e foi embora. Que ele só conseguiu descer de lá quando realmente clareou o dia. E ele desceu e largou tudo para trás. Só pegou a arma dele, colocou nas costas e saiu correndo quando esse animal desapareceu. Diz que foi uma das situações mais estranhas da vida dele e que ele realmente deveria ter ouvido a mãe dele em relação a ser um período de penitência, que era o período da quaresma. Eles relatam ainda que nesses períodos era comum de aparecer algumas bolas de fogo, que eles falavam assim, né? Bolas de fogo que iam de um lado para o outro na borda da entrada da mata. Que era comum que lá eles ficavam falando, olha lá para você ver, ó, é a mula sem cabeça. Mas diz que era como se fosse uma bola flamejante que ficava na porta, assim. Então eles já adentravam na sede da fazenda mais ou menos ali pelas 5h30, 6 horas e esperavam até amanhecer o dia. Agora, sobre os relatos do lobisomem, eles lá passaram por um momento desse também. Meu pai diz que uma das irmãs dele já eram casadas e que estava a irmã, o marido da irmã e um primo deles que tinham ido até uma fazenda vizinha, que era muito comum fazer visita a amigos, vizinhos ou parentes que ficavam em fazendas vizinhas que eram relativamente próximos, né? Coisas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, talvez se fosse um pouco mais longe ou até mais. E que uma noite que esses 3 foram até uma fazenda vizinha
e que foram lá visitar, tomar um café, como é de comum de fazer. Só porque eles perderam um horário, assim, não voltaram no horário habitual do que uma pessoa que mora na fazenda volta, que deveria ser mais ou menos entre 4 e 5 horas para estar chegando até a sua casa e se abrigar. E nesse dia, quando escureceu, depois das 6 horas, eles, nossa, nós temos que voltar, e já estava escuro. Mas nesse dia tinha uma lua cheia, e mais uma vez a lua cheia numa fazenda, ela ilumina bem, como se fosse aquele luar pairando assim, né? Então dá para andar bem, assim, tranquilo. E eles começaram a voltar para a direção da fazenda, da sede, que é a casa do meu avô, e eles estavam passando em uma estrada que fica ao pé de uma serra, né? Essa estrada contornava o pé de uma serra porque não faria sentido subir e descer, né? Então contornava-se. E tava tudo normal, as criaturas, tipo, pássaros ainda fazendo barulho, grilos na estrada, então assim, tava normal. E eles escutaram, assim, no topo daquela serra, um uivo muito alto, muito alto. Mas eles duvidaram do que poderia ser, e até porque parecia com o som que aquela ave, urutau, em outras regiões chamam de mãe da lua, faz, né? Que é aquele Então, esse marido da minha tia, ele falou: nossa, ó, o urutau fazendo graça aqui, ó, cantando, e a lua tá cheia, né? Aí eu vou responder ele. E esse marido da minha tia, ele uivou de volta. E um uivo assim que ecoou. E foi no momento que a criatura estava uivando novamente. Então a criatura estava uivando e ele respondeu. E o uivo da criatura no topo da serra cessou. A minha tia ficou com medo, falou para ele parar com isso. Falou: para com isso, por que você está fazendo isso? E escutou, né? Mais uma vez um terceiro uivo. E esse terceiro uivo já tinha uma tonalidade diferente. Como se a criatura tivesse respondido e tivesse vindo em direção a eles. E na hora que eles olham para cima assim, em direção à serra, eles veem uma movimentação nas árvores, né? Aquela copa das árvores mexendo, aquele tipo de coisa. E eles se desesperaram, né? Falou: olha aí, o que você fez? O que você fez? Você atraiu a criatura. E eles começaram a correr muito, muito mesmo. Aí tinha esse primo que era menor, jogou ele nas costas e começaram a correr. Diz que eles escutavam o bufado a uma certa distância, assim, mas eles não conseguiam ver direito o que era, porque estava ficando um pouco mais para trás, mesmo com a claridade da lua. E essa criatura corria atrás deles, né, e uivava, e eles tentavam muito mesmo correr, até que chegou um momento que eles tiveram que passar por um rio, assim, né, que tinha uma chamada pinguela, que normalmente é uma árvore caída, uma madeira mesmo, que coloca uma tábua que atravessa de um lado do outro do rio. E que durante esse percurso final de chegada lá até a fazenda do meu avô, eles correram muito e a criatura correu atrás deles. Eles não conseguiram ver realmente como que se parecia, mas pelo uivado, eles disseram que realmente foi um lobisomem que correu atrás deles. Outra vez, um tempo depois, outro parente do meu avô diz ter atirado nessa criatura, né, com esse mesmo sentido, um uivo no topo da serra, e ele apareceu para ele na estrada. Aí sim ele teve a descrição de que era uma criatura horrenda, assim, com orelhas bem pontudas mesmo, assim, com olhos bem vermelhos, uma pelagem muito grossa e comprida, e que ele realmente atirou nessa criatura, e a criatura sentiu, que o tiro foi bem acertado, assim, que a criatura sentiu e que ficou pelagem, sangue, assim, no rastro. Mas nada aconteceu com esse parente do meu avô, né? E esses são alguns dos relatos que a minha família tem na época da Quaresma e na região da cidade de Goiatins, no Tocantins, mais ou menos na década de 70 e 80. Abraço. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.